Olhem para mim, queridos. Nós estamos numa série de Eclesiastes. Por vezes nós paramos, né? Porque às vezes nós temos alguma coisa de extraordinário para acabar falando aqui na igreja. Mas o objetivo aqui é voltar sempre no estudo, a fim de nós concluirmos. Se você ainda não... Esse é um culto de ensino, então ele é voltado mais ao ensino, tá? Então, se você ainda não ouviu as partes anteriores de Eclesiastes, eu convido você a ir lá no canal do YouTube da igreja. Você vai lá na playlist e você vai encontrar lá Eclesiastes. E aí você assista, porque esse sermão de hoje é o terceiro sermão, embora a parte 2 nós dividimos em algumas partes para não ficar muito carregado. Mas só para ambientar você naquilo que nós estamos falando. Na primeira semana nós falávamos que os homens, o homem do século 21, ele vive uma vida que mais parece um quebra-cabeças. Uma vida onde as coisas parecem não ter muito significado. Tudo parece inconstante, tudo parece estar em constantes mudanças, a todo momento redefinições. O que faz esse homem perder a vida, perder a graça pela vida, fazer da sua vida uma vida como se fosse de plástico. Falávamos também que um dos problemas da nossa sociedade hoje é o relativismo. Então o homem está entregue à falta de verdade. Então não há um norte, não existem verdades. E por não existirem verdades, a criatura, ou seja, o homem, acaba sendo dominado pela sua própria criação. Ou seja, o homem passa a ser dominado por aquilo que ele mesmo cria. E nós falávamos que é um remédio para isso. E Eclesiastes, ele se apresenta como um livro, como um antídoto para nos ajudar a nós nos relacionarmos a essa vida tão complexa. Eclesiastes é um livro de alguém que pensa. É um livro onde o autor se viu perseguido por muitas questões. E dentre elas há aquele desejo fundamental que todo ser humano tem, que é de encontrar propósito, um propósito significativo em sua vida. Então a gente começa a estudar a Eclesiastes com a ótica da providência divina. Nós, os cristãos, não podemos sermos subjugados por esse consumismo cultural, por essas ideologias pós-modernas, que cada vez mais têm tirado o propósito real da humanidade. Então eu lembro que na primeira semana nós chegamos a uma conclusão. Qual é o tema central da mensagem de Eclesiastes? Pastor, é tudo vaidade. Não, não é isso. Coma, beba e viva, também não é isso. Você se lembra qual é o tema central de Eclesiastes? Tema ao Senhor diante da realidade do juízo. Só que nós falávamos que esse temor ao Senhor não está realizado a medo, a ter medo, mas o temor ao Senhor está relacionado ao prazer, a se agradar no Senhor. Amém, amados? Então isso foi o que nós falávamos aqui na primeira semana. Já na segunda semana, quando nós falávamos de profundidade, nós revelamos um pouco da identidade do escritor de Eclesiastes, que é Salomão. Ele era chamado de Kohelet, que seria o ajuntador, aquele que organizou o povo, que colocou o povo assentado para comunicar ao povo as verdades das quais ele havia observado.
E quando Salomão escreve Eclesiastes, ele já tem uma idade avançada, o livro tem o seu teor de arrependimento. Tudo indica que Salomão tenha escrito esse livro depois de se arrepender e de perceber que todas aquelas pessoas, uma vez que ele vivia num ambiente multicultural, o havia afastado de Deus, agora ele tinha um tratado. Então esse livro também tem um aspecto missionário, porque ele evangeliza aqueles que, se assim podemos chamar, os gentios, os levando a uma vida de arrependimento, uma vida de temor ao Senhor, até que então ele chega a uma conclusão, que essa vida de temor ao Senhor, ela também deve nos proporcionar o prazer, a alegria. Só que aí nós paramos um pouco aqui e filosofamos a respeito do prazer, e vimos duas escolas que são desde a antiguidade, lá dos dias antes ainda dos dias de Sócrates, né? Dos tempos helenísticos, passou por Jesus e chegou até nós também. São as escolas do epicurismo e o hedonismo. O que é isso, pastor? Embora pareçam nomes difíceis que você não sabe, mas isso faz parte da sua vida e do seu dia a dia. Porque está relacionado à busca à felicidade e à busca ao prazer. E você viu que o hedonista é aquele que quer, porque quer, transformar todas as experiências em algo que dê prazer. Isso acaba se tornando meio que selvagem, porque a pessoa, ela passa a viver à procura desse prazer, em busca desse prazer, nunca se satisfazendo. Já o epicurismo, ele pega essa busca selvagem pelo prazer e vai refiná-la. Vai dizer que você tem que ter um pouco de sensatez, de cuidado, de equilíbrio, porque tem coisas que nem são tão prazer assim, a ponto de você se entregar freneticamente à procura daquilo. E aí nós concluímos que quando Salomão vai falar de prazer, ele não está relacionando a sua observação do prazer a Deus na mesma medida que o mundo. É um outro prazer. O mundo busca o prazer como finalidade. O mundo quer transar, o mundo quer beber, quer dançar, quer viajar, como se isso fosse a única idealização, o único propósito que se pode buscar. Salomão vai dizer não. Esse prazer precisa estar centralizado na pessoa de Deus. Então esse prazer nada mais é do que uma dádiva a ser desfrutada por alguém que encontrou o propósito maior na vida. Então ele recebe o prazer como um presente, desfruta dele para manter-se na caminhada, na sua missão. Os irmãos aí do Encontro dos Homens, não esqueçam daquela frase: o prazer é uma dádiva para a missão. Lembram disso, irmãos? Então Salomão, ele vai concluir a sua observação nesse aspecto, que a vida, embora pareça não ter muito sentido, mas há um propósito do Criador em nos condicioná-la a ela. Isso vai trabalhar os nossos dilemas com profundidade. Eclesiastes é um livro de profundidade. Então, para nós continuarmos a nossa análise aqui nos nossos cultos pela manhã, nós precisamos redefinir algumas coisas quando nós falamos de Eclesiastes. E é por isso que o tema hoje é difícil de traduzir. Então, quando ler Eclesiastes, você precisa ter algumas coisas em mente. Se eu quero encontrar com você essas definições, vamos redefinir algumas coisas, para que a gente possa, assim, então, continuar o nosso estudo de Eclesiastes. Queridos, primeiro, nós precisamos resistir a dois erros de interpretações de Eclesiastes. E o primeiro deles, queridos, está relacionado com esta palavrinha: ilusão, ou melhor, vaidade. Nós não podemos tratar a palavra vaidade
como os existencialistas modernos tratam, achando que o significado desta palavra se limita a uma falta absoluta dos sentidos. Então nada faz sentido, nada tem propósito, tudo é vaidade. Trabalhar não faz sentido, comer não faz sentido, estar aqui não faz sentido. E o grande problema do evolucionismo é justamente isso. É que não tem sentido para nada, querido. Não existia nada, só tinha um vácuo, de repente uma bolinha de átomo explodiu, puf. E aí tudo foi evoluindo, até chegar na gente. E a gente é como se fosse, não sei, mas o ápice desta evolução, porque nos 10.000 anos de histórias narradas até agora, não houve mais nenhuma delas. E aí você vive uma vida, alguns com 80, alguns com 70 anos, alguns com 60, morre e acabou. A vida tem que ser mais do que isso. Aliás, a vida é mais do que isso. E nós não podemos tratar vaidade como se fosse isso. Se fosse esse resumismo, como se limitasse apenas à falta absoluta dos sentidos e dos propósitos. Se Salomão estivesse tratando assim, claro que se uma pessoa ler Eclesiastes apenas o seu capítulo 1, o seu versículo 1 e 2, ela vai chegar a essa conclusão limitada. Mas quando você lê o livro todo, você percebe que não era disso que Salomão estava dizendo. Não é que o simples fato de você estar aqui nessa manhã louvando a Deus não tem significado nenhum. Ah, que é vaidade. Não. Porque se ele estivesse dizendo isso, por que a gente deveria então ler o seu livro? Se atentar para o seu argumento? Se nada faz sentido, então também não faz sentido eu ler Eclesiastes. Concordam comigo, queridos? Pronto, ponto final, acabou. Acabou o livro. Já acaba aqui no versículo 2. Né? Então é importante nós compreendermos qual é o significado de vaidade. Segundo erro que nós não podemos cometer também, queridos, é de tirar conclusões piedosas e edificantes de imediato, sem permitirmos antes a força da observação desses argumentos e permiti-las que essa compreensão opera em nossa alma. Então você chega aqui e fala assim: olha, lembra do Senhor no dia da tua mocidade, e já tira uma conclusão piedosa para isso. Aí você pega o adolescente e fala: Diego, você precisa vir para a igreja quando é adolescente. Isso é uma observação piedosa. Não era isso que ele estava dizendo, apenas, embora isso possa ser dito também. Mas é mais do que isso. Então nós temos que permitir que a compreensão expansiva desse livro opere em nossa alma, e assim deixar com que a própria palavra realize esse trabalho em nosso coração. Amém, queridos? Então, não vamos tomar Eclesiastes apenas como uma caixinha de citações e de surpresas que nos inspirem. Quando quer falar de mulher, aquele que encontrou uma mulher achou uma coisa boa. Quando quer falar de jovem, lembra do Senhor no dia da sua mocidade. Não, Eclesiastes é mais do que um livro que tem belas citações e belas frases. Então eu quero que você, já que nós vamos falar aqui de redefinições, eu quero que você observe 3 coisas comigo em Eclesiastes. A primeira delas, você pode tomar nota disso, a gente viu anteriormente que Eclesiastes é um livro que tem um plano muito claro, muito consistente. Ele está bem dividido, a argumentação é bem conduzida, ela é completa, ela é conclusiva, e ela está disposta em divisões regulares. Presta atenção. A divisão mais
satisfatória e mais aceita no meio da alta crítica teológica é aquela que vai separar Eclesiastes em 4 partes. Grava isso. Pastor, eu não sabia que Eclesiastes está separado em 4 partes. Pois é. Se conclui no meio dos teólogos que esse livro está separado em 4 partes. Vamos ler as transições dessas partes. Você vai ver que tem algo interessante. Quer ver? A primeira parte, ela vai do capítulo 1, do verso 2, até o capítulo 2, do verso 26. Leia comigo a transição, capítulo 2 de Eclesiastes. Capítulo 2, versículo 26. Mas antes de ler o 26, leia o 25 para você entender. Ou o 24, melhor, né? Diz assim: para o homem não existe nada melhor do que... Ah, que desânimo. Fala mais alto. Quem gosta de comer aí, gente? Dizem que crente bebe... Opa, tu fala. Diz que crente come muito, né? Então quem gosta de comer? Vocês levantam a mão, até empolgado assim, né? Quase fica em pé. Então vamos lá. Para o homem não existe nada melhor do que... no trabalho que se realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer e beber e trabalhar ou ter alegria sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o prazer. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isso é vaidade, é frustrante. Então essa é a primeira transição. E nessa primeira transição, nessa primeira divisão, melhor dizendo, o assunto vai ser E qual é o assunto? Ele vai dizer que a nossa satisfação não pode provir de nada que está ao alcance do poder e da competência do homem. Ou seja, o homem está comendo, está bebendo, está se alegrando, mas isso não é um fruto direto do esforço do homem. Não, ele vai dizer que isso é uma dádiva. Então, na primeira parte de Eclesiastes, ele vai nos ensinar a desfrutar a vida como um dom de Deus. Diga isso comigo, desfrutar a vida como um dom de Deus. Agora vamos na segunda divisão, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 20. Vamos ler lá, capítulo 5, vai no capítulo 5, versículo 20. Diz assim, vamos ler o 19 para a gente entender um pouquinho o contexto. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos, que o tornaram capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isto é presente de Deus. Esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando as alegrias do seu coração. Se na primeira divisão Eclesiastes nos ensina que a vida tem que ser desfrutada como um dom de Deus, na parte 2, ele vai dizer que Deus é soberano em todas as coisas. E que isso nos faz entender o plano abrangente de Deus. Então, esse cristão, esse servo do Senhor, ao invés de ter uma vida carregada de culpa, de lamento, de remorso, ele vai estar ocupado com o seu presente. Ele vai estar preocupado com o momento que o Senhor está dando a ele. Embora ele possa ter lapsos de ansiedade, ou de lembranças, de saudades, mas ele foca o seu esforço, a sua vida,
no presente que o Senhor tem dado, como resposta da compreensão que agora Ele carrega desse plano absoluto e soberano do Senhor. Amém? Vamos à terceira parte, que vai do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 15. E eu quero que você leia comigo o capítulo 8, versículo 15. Que diz assim: portanto, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar, porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o humano do que simplesmente o que, gente? Comer, beber e se alegrar. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos conceder debaixo do sol. Se primeiro, querido, a primeira divisão vai dizer que a vida é um dom de Deus. Se a segunda divisão de Eclesiastes vai nos explicar, ou melhor, vai nos mostrar, o plano abrangente de Deus, a parte 3 vai nos explicar esse plano. Vai nos ajudar a aplicá-lo em nossas vidas. Sem entendimento de Deus, do Onipotente, sem perceber os seus atributos, a sua pessoa, a sua natureza, o seu caráter, a nossa vida, querido, o mundo vai ser nada. Nada vai ter sentido. Então nós devemos tentar, de alguma maneira, procurar com que esse gozo, com que esta alegria verdadeira, que é ministrada sobre nós, essas dádivas que o Senhor tem nos dado, então de alguma forma nós temos que saber usar estas dádivas, essas bênçãos materiais, por vezes terrenas, para alcançarmos uma sabedoria mais elevada. Isso nos faz evitar o quê? A loucura. Sabe, ao estudar Eclesiastes, você não apenas vai conceber a vida como um dom de Deus, descansar na providência divina, mas isso vai te dar também maturidade, sabedoria. Porque você passa a alcançar um grau de sabedoria, de entendimento, ao observar a vida, e isso evita momentos de loucura. Embora todos nós, humanos, estejamos, digamos que, suscetíveis a isso, mas crescer em maturidade e entendimento faz com que a gente, ao olhar para a vida, evite determinadas aventuras. E é isso que Eclesiastes nos ensina: a ter a vida como um dom, a estar debaixo da providência, mas compreender, ter sabedoria a respeito desse plano abrangente de Deus. E por último, a última parte de Eclesiastes, que vai justamente do capítulo 8, versículo 16, até o capítulo 12, versículo 14, e a gente não vai ler o versículo 13 e 14, porque a gente já leu, que é aquele que fala a respeito do juízo. Eclesiastes vai nos ensinar a nos livrarmos do desânimo com a relação ao plano de Deus. Sabe por quê? Porque por mais que a gente descanse em providência divina, isso não significa que ela é fácil para nós. Quem ouviu os ensinos de providência divina, irmãos? Quem concorda comigo que a providência divina, ela não é fácil a compreensão e a mentalidade humana? Embora você descanse nela, não significa que ela seja fácil. Eu costumo chamar essas dificuldades da providência divina como as injustiças da providência divina. Injustiças na nossa mentalidade, né? Não porque Deus é injusto. Mas, por exemplo, tem coisas que às vezes você não entende. Por exemplo, você está tão feliz e realizado por causa de uma boa notícia.
Já percebeu que aquilo não dura muito? Às vezes um dia depois você já está completamente frustrado. Acho que isso acontece com todo mundo aqui na época de pagamento, né? Você já viu como você fica feliz no dia de pagamento? Você se sente o cara mais milionário do mundo. Você fala, hoje eu estou podendo. Você até chama os outros para ir comer. E aí, vamos comer uma comida japonesa hoje comigo? Porque hoje eu estou bonito. Querido, mas um dia depois é uma frustração, né? Aliás, você já sente frustrado porque você já foi comer no dia anterior, né? Você já fala, não devia ter ido. Gastei dinheiro à toa. Pastor, por que desse alto e baixo? Pois é. Dentro desta sabedoria da qual nós começamos a compreender o plano de Deus, a gente começa a fazer com que encontre a sabedoria com as nossas experiências humanas. E ao ter o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus, e aplicá-la nessas nossas experiências que às vezes não são assim tão, digamos que, perpétuas, no que se refere à felicidade, ao conforto, à tranquilidade, então nós podemos aquietar a nossa alma diante disso. Então repare, esse exercício remove de nós as preocupações, os obstáculos. E é aqui que Eclesiastes tem o seu cunho prático. Porque primeiro, você concebe a vida como um dom. Segundo, você descobre que isso é poder absoluto de Deus, soberania. Terceiro, compreende o plano de Deus. Quarto, quando você vai relacionar a sua vida, que é tão complexa, você usa essa sabedoria de Deus e descansa. E é por isso que às vezes você tem um momento tão desafiador, complexo, mas consegue descansar naquilo. Por quê? Porque a sabedoria de Deus remove a sua preocupação. A sabedoria de Deus te faz descansar. E aqui Eclesiastes tem o seu cunho prático, porque a compreensão dele remove essa nossa ansiedade. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você compreenda. Por isso o termo aqui é difícil de traduzir. Por quê? Porque praticamente não tem um rodapé na nossa Bíblia explicando que Eclesiastes está tão bem dividido e pode ser tão facilmente compreendido. Mas você que vai continuar o estudo de Eclesiastes, você vai começar a perceber que é exatamente isso. Esses eram os assuntos centrais que moviam o coração deste pregador, Correlete, do sábio. Amém, queridos? Amém. Segunda coisa que eu quero falar para você. Além destas divisões de Eclesiastes, nós precisamos nos atentar para o significado da palavra vaidade. Queridos, prestem atenção. A palavra vaidade, no grego matatóis, é a palavra hebraica rebel. E o que significa esta palavra? É importante, queridos, nós não cairmos no erro de acharmos que aquilo que tradicionalmente foi dito a nós tem o seu real significado. E nos ensinaram que vaidade é o quê? É a ausência de sentido, vazio, futilidade. Isso é vaidade. Mas a palavra rebel, no seu sentido primário, no seu sentido original, ela significava fumaça, sopro, neblina, vapor, névoa. Então, quando a gente estiver lendo Eclesiastes, a gente tem que ler Eclesiastes lembrando que vaidade é o quê? Neblina, é névoa, é vapor. Amém, queridos? Amém. Compreender isso nos faz
nos aproximarmos do pensamento de Salomão. E quando ele fala de vaidade como neblina, como névoa, quem já viu aí a neblina, gente? Quem gosta de neblina? Meu Deus, ninguém gosta de neblina. Eu acho tão gostoso a neblina. É tão legal. Vamos filosofar um pouco aí, tentando nos aproximarmos da mentalidade de Salomão, do porquê que ele usa a palavra rebil, neblina, para dizer, olha, a vida é uma névoa. A vida é um sopro. Tudo é neblina. Tudo é rebil. Tudo é fumaça, tudo é névoa. A primeira observação que nós temos que fazer, queridos, é que vaidade, rebil, quando ele usa esse termo, ele está se referindo à transitoriedade. Lá em Tiago capítulo 4, o apóstolo vai dizer que a neblina, ela aparece, mas ela não dura muito tempo. Já leram isso lá, queridos? Tiago 4? Gente, estou falando com vocês. Já leram lá Tiago 4? Então, uma das coisas que eu acho muito interessante da neblina é que ela some rápido. Ela some, ela aparece. Você acorda para ir trabalhar, está uma neblina, você fala, meu Deus, hoje o dia vai ser tenso. Daqui a pouco, aí você enche o teu corpo de coberta, né? De roupa de frio. Daí a pouco ela passa e está lá o céu bonito, claro. Nossa, que solão. De manhã estava uma neblina tão forte. Então Salomão, ele está nos mostrando a respeito das mudanças que ocorrem na vida. E aqui é a primeira observação que nós temos que fazer. A vida, ela promove muitas mudanças. Quem concorda com isso, queridos? O Pedro até fez um exercício aí no último devocional dele, acho que no penúltimo, sobre você fazer um exercício na sua mente de tentar lembrar quem você era 10 anos atrás. Lembra mais ou menos quem você era 10 anos atrás? Quais eram as coisas que você gostava? Tem uma grande probabilidade de você ter mudado em muitas coisas. Gosto, não é? Gente, participem comigo, estou falando com vocês. Hein? De opinião. Mudei muita coisa, pastor. Eu era petista. Lula lá, Lula livre. Depois eu virei bolsonarista. Depois Dória. Depois, sei lá. Agora eu gosto do Gucci. Então, você muda tanto. Não muda? Lembra daquela pessoa que você falava que amava ela? Você é minha irmã. Hoje você quer matá-la. Feliz. Não é? Então a gente muda, constantes mudanças. E você fazer as suas idealizações. Daqui 10 anos eu não quero nem estar mais aqui nesse lugar. Daqui 10 anos eu quero estar casado ou casada. Já vou ter alcançado o meu 1 milhão. Vou estar no meu negócio. Passou 10 anos, e aí, como é que tá, irmão? Você não conseguiu mudar nem pro Bosque Maia ainda, né, irmão? Meu Deus do céu. Mas vai. Tenha fé. Tenha fé. A gente muda tanto, né? Muda de opinião. Né? Há 10 anos atrás eu era arminianista. Acreditava em escolha, livre-arbítrio. Hoje eu sou calvinista, acredito em nada disso. A gente muda tanto. Quando ele está usando o termo vaidade, rebil, ele está falando da transitoriedade da vida, das mudanças. E tem um motivo do porquê ele vai falar das mudanças que ocorrem na vida. Amém, queridos? Há um outro aspecto que talvez é o que eu goste mais da questão da névoa, da questão da neblina, é que quando você acorda com neblina,
Não dá uma sensação de mistério? Não dá? Lembra do Gargamel lá? Que gostava de aparecer no meio da névoa ou da fumaça? Vocês nunca assistiram Smurfs? Ele gostava de aparecer no meio da fumaça. Se não tivesse fumaça, ele... Cadê a fumaça? Ele brigava por causa da fumaça. Ele gostava da fumaça, por quê? Porque dá aquele ar de Gargamel, de misterioso. Quando se acorda com neblina, fica um ar assim de, sabe? Silent Hill, né? Aquele negócio assim. Cadê o zumbi? Cadê? Tudo misterioso. Aí você vê a pessoa vindo assim no meio da... Que coisa enigmática. Então, quando Salomão está usando o termo rebuild, ele está querendo dizer que, além da vida promover essas mudanças, essa transitoriedade toda, essas constantes mudanças, há um certo ar de mistério, há um certo ar de enigma na vida. E você há de concordar comigo que a vida é assim. Nossa vida é misteriosa. Concorda comigo ou não concorda? Ela é. Todo mundo tem isso. A vida não é assim, explicável, compreensível. Você consegue explicar por que você gosta? Quem tem namorado aqui, namorado, casado, você consegue explicar o porquê disso? Por que você gosta dele, dela? Você não consegue explicar, né? Ah, eu gosto dele porque ele é rico. Quem casou aqui porque o marido é rico? Rico de alegria, rico de saúde, né? Rico de bom humor. Ninguém deu golpe do baú aqui, irmãos? Vocês estão fracas também, irmã, pelo amor de Deus, hein? Eu nem sei, pastor, porque eu gosto dele. Não sei, só sei que foi assim, né? Pois é. A vida é misteriosa. Você consegue me explicar por que a gente está aqui hoje, em Guarulhos, no bairro dos Pimentas? Tanto lugar a gente poderia estar. Irmão, eu saí lá de Ribeirão Preto, estou aqui hoje. O que eu estou fazendo aqui? Ribeirão Preto, olha o nome da cidade, Ribeirão Preto, nome composto. Cidade com nome composto já é outro nível, né? Ribeirão Preto. Não é nem branco, é preto. A gente poderia estar em outro lugar, a gente poderia estar em Viena agora. Onde é isso, pastor? Lá da Bahia, lá, é coisa boa. A gente poderia estar em tanto lugar, mas estamos aqui, mano. A vida é misteriosa. Como é que você me encontrou, eu te encontrei? Olha quantos mistérios. Você sabe o que vai acontecer amanhã no trabalho? Talvez você soubesse, você nem iria. Não é verdade? Verdade, pastor. Então, rebuild, vaidade, é isso. É a constante mudança. É o mistério que é a vida, do qual Deus nos condicionou a ele. Então, compreender as divisões de Eclesiastes, compreender do porquê que ele usou a palavra rebuild, vaidade, nos faz entender melhor o texto e entender com profundidade as observações desse livro. Amém, queridos? E por último, Salomão, ele vai usar muito a expressão regozijar-se ou alegrar-se, que é a palavra grega sinsak, ou sinsak. Essa expressão aparece por 70 vezes só em Eclesiastes. E é interessante porque, ao falar de alegria, Salomão tinha por finalidade fazer do livro de Eclesiastes um livro que celebraria a alegria. É por isso que esse livro, ele era lido numa das principais festas do povo judeu, que era a festa dos tabernáculos. E a leitura desse livro, com certeza ela acontecia porque o propósito era trazer alguns pensamentos sóbrios,
acerca da brevidade da vida no meio daquela alegria, daquela festa do qual eles estavam inseridos. É interessante, queridos, porque Neemias, ele justamente vai exortar isso juntamente com Esdras ao povo. O povo que voltou do cativeiro da Babilônia, isso aconteceu depois de Salomão, e eles estavam vendo ali a reconstrução de Jerusalém, e quando eles viram ali as fundações do templo, principalmente os mais velhos, a Bíblia vai dizer que eles começaram a chorar de lembranças, e as vozes de choro se misturavam com as vozes de alegria. E aí Neemias, ele começa a aconselhar o povo a não permitirem que aquele pranto se sobressaísse na alegria e na esperança da qual eles deveriam possuir por aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia em Neemias comigo, Neemias capítulo 8, vamos ler isso. Neemias capítulo 8. Neemias 8, versículo 10. Diz assim: E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: Agora, pois, ide, comei e bebei. Olha que delícia. Gorduras e doçuras. Então, né? Misturar doce com gordura, né? Churros. Você entender o que é, né? Gorduras e doçuras. Provai do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois esse dia é santificado a Yahvé, nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais. Amém, queridos? Tá bom por aí. Então, as pessoas estavam meio que chorosas, lamentando, porque ainda viam Jerusalém destruída, e aquilo era apenas o reinício daquele lugar. Mas Neemias começa a dizer: esse é o dia que o Senhor preparou para nós. É um dia de alegria, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar. Portanto, Eclesiastes, querido, é um livro que aborda a disposição do prazer, sobre a perspectiva que esta pessoa que está vivendo e gozando das coisas boas da vida, só está fazendo isso por quê? Porque isso é um reflexo da sua compreensão a respeito de providência divina. Ou seja, ele está temendo a Deus, ele está se agradando a Deus, ele está guardando os seus mandamentos. Então tudo que há de melhor a fazer é o quê? Aproveite esse dia que o Senhor tem te dado. Qual é a conclusão que nós podemos tirar ao redefinir, irmãos, a nossa compreensão literária a respeito de Eclesiastes? Ao compreender que, primeiro, Eclesiastes é um livro bem dividido, que aborda o plano de Deus, a vida como um dom, nos dá sabedoria, resolve os nossos problemas, aplica a expressão vaidade, mostra a transitoriedade da vida, o mistério da vida, como Deus nos condicionou uma vida que às vezes a gente passa por umas coisas que a gente não espera, a gente espera passar umas coisas que também não passa, né? Mas que no final nos exorta a termos alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O que é que nós podemos concluir ao redefinir esses significados de Eclesiastes? Nós podemos concluir, querido, que o cristão verdadeiro, o cristão sábio, ele deve reconhecer as suas limitações. A igreja não pode ser um lugar que vai ensinar você a ser uma pessoa ilimitada, porque você não é.
A igreja não pode ensinar você a ser uma pessoa invencível, porque você não é. Não, mas você pode ter asas e voar. Não pode. Você não pode. Você pode alcançar o que você quiser. Você sabe que isso é falácia. E o cristão sábio é quem conhece a força do limite. Porque não significa que algo limitado seja ruim. Não seja que algo que é restrito seja ruim. Pelo contrário, nesta condição de limite, da qual o Senhor nos condicionou, nos conteve, é nesta condição que nós podemos experimentar uma força. Dentro dessa condição, é isso que Deus falou para Paulo. Ele disse: olha, eu estou passando por algo aqui, Deus, que eu não queria passar. E aí Deus falou: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então momentos de fraqueza, de limite, também são momentos de força. Quem aqui nunca chorou e se emocionou, se edificou, melhorou como homem, como mulher, em momentos de dor? Não é verdade? Quem aqui em momentos, eu até aconselhei vocês a assistirem um filme do Will Smith, Beleza Oculta. Alguém assistiu o filme? Bastante gente assistiu. Fantástico o filme. E ele vai falar um pouco disso. Você encontrar a beleza, eu não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas você encontrar a beleza justamente naquela condição da qual você não gostaria, seria a última situação que você gostaria de passar na sua vida. Ele fala sobre o luto, né? Sobre encontrar a beleza naquela condição da qual você fala: parece ser uma condição de limitação, parece ser uma condição de beleza alguma. Então o cristão verdadeiro, ele reconhece os seus limites e encontra forças nesses limites. E apenas mediante a sabedoria dada por Deus, ele vai conseguir desfrutar desta limitação. É por isso que Paulo vai dizer: olha, eu descobri o significado da verdadeira felicidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele não estava dizendo tudo posso naquele que me fortalece porque ele só podia coisas boas. Ele vai dizer assim: eu posso passar por momentos de austeridade, não tive nada, mas eu estou feliz. Ou eu posso ter momentos de abundância, mas eu vou manter a minha felicidade. Porque momentos de abundância, se você não tiver maturidade, você se perde também. Então Deus, ele te contém, ele te fortalece quando você está fraco, mas ele te enfraquece quando você se acha muito forte. Ele baixa a bola aí que não é tudo isso não. Ou ele te anima, te conforta. Essa é a vida misteriosa. Então a conclusão que nós podemos tirar é que ao ler Eclesiastes, ao entender sobre providência divina, ao permitir que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, nós alcançaremos sabedoria para desfrutar essa limitação, para se alegrar nessa limitação, para se alegrar nesta vaidade, nesse vapor, nesta transitoriedade, nessa vida tão enigmática, inexplicável, misteriosa, mas é a vida que o Senhor nos deu. Amém, queridos? E eu quero que você pense sobre isso nesta manhã, em nome de Jesus. Que você permita agora o Espírito Santo entrar no seu coração e te dar maturidade, sabedoria, para você se alegrar, independentemente de qual seja o seu cenário hoje. Não é uma alegria fictícia, não é uma alegria vazia, mas é uma alegria, como a gente disse aqui no primeiro dia, que resiste a qualquer situação, que resiste pela celebração, pela força, que resiste independentemente dos acontecimentos. Amém, queridos? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Então
Então, se na primeira semana a gente falou sobre o temor ao Senhor, na segunda semana a gente falou do prazer, agora a gente redefine a questão de vaidade. Vamos ler Eclesiastes agora, mas quando falar de vaidade, não é inutilidade, não é futilidade, não é vazio que ele está dizendo, mas ele está falando neblina, névoa, ou seja, ele está dizendo da vida transitória, enigmática, da qual o Senhor nos deu, com o propósito de temermos a Ele, para nos encontrarmos com Ele. Amém? Quantos creem nisso em nome de Jesus?